Olha só, tem um projeto de lei que prevê a castração de capivaras e microchips para prevenir surtos de febre maculosa no DF. É uma das medidas tomadas para evitar que a doença volte depois de 20 anos sem registro. Essas medidas não vêm do nada. Vamos falar com o Gustavo Schwab aqui para saber qual é a situação de monitoramento de casos suspeitos hoje, hein, Schwab? Olha, segundo a Secretaria de Saúde, foram analisados 104 casos suspeitos, sendo que 62 foram descartados e outros 42 ainda estão sob análise. Ficam sob análise do Laboratório Central aqui do Distrito Federal, mas também são enviadas amostras a um laboratório em Belo Horizonte, tudo isso para poder comprovar se de fato o diagnóstico é referente à febre maculosa ou não, Neila. O que diz esse projeto de lei, Gustavo? Em que ponto ele está? Olha, esse projeto de lei foi protocolado no último dia 15 de setembro e entre as medidas prevê justamente a castração dos animais, também identificação de algum deles e até a microchipagem para poder acompanhar o deslocamento, já que esse é um animal característico dele é andar em bando. E, no momento, ele é analisado pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura e, entre outras várias comissões que vai passar aqui na Câmara Legislativa, também precisa ter a sua admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir a plenário para ser votado. Então, ainda tem um longo caminho que esse projeto vai percorrer. Ontem a gente mostrou aqui, Schwab, uma reportagem com biólogos falando da importância desses animais para a vida silvestre, para a manutenção da nossa fauna, da nossa flora. Existe uma cadeia toda produtiva, né? Existe um ciclo, eles comem alimentos, eles fazem as necessidades no solo, as necessidades dos animais fortalecem o solo, trazem sementes, trazem um equilíbrio ecológico, né? Então, essa discussão hoje que existe se há necessidade, por exemplo, de um plano de manejo dessas capivaras ou se essa situação está dentro da normalidade. Tem muita gente que questiona, será que tem capivara demais? Será que essa quantidade é normal, né? Estão muito concentradas numa área, será que elas estão espalhadas? Essa é a discussão atual, né, Schwab? Essa discussão atual, inclusive na próxima quinta-feira, vai ter uma audiência pública aqui na Câmara Legislativa que vai debater esses pontos. Alguns especialistas afirmam até que a castração pode ser interessante porque não vai retirar muito do nível hormonal do animal e também não vai retirar essa vontade de andar em bando, que é algo instintivo que o próprio animal tem. Mas nessa matéria, inclusive, que você falou, Neila, tive a oportunidade de conversar com alguns especialistas e também com a Polícia Militar Ambiental e eles ressaltam que o melhor caminho no momento é para o ser humano manter a vigilância e manter principalmente a distância desses animais, porque eles frequentam ali 25% da orla do lago é ocupada por eles. Então, essa convivência entre humanos e capivaras precisa ser da forma mais pacífica possível, sem alterar, inclusive, esse status quo, essa convivência que a gente tem, principalmente na beira do Lago Paranoá. Alguns especialistas até relatam que algumas medidas podem ser muito extremadas. E a gente também lembra que o Ministério Público do Distrito Federal solicitou à Secretaria de Saúde um plano de ação. Esse prazo termina, inclusive, nessa semana, que a Secretaria de Saúde tem que divulgar um plano de ação sobre o manejo das capivaras no Lago Paranoá, justamente por conta desse medo de voltar ao Distrito Federal, uma doença que não acontece há 20 anos, que é a febre maculosa, que é transmitida principalmente pelos carrapatos. Há muito medo de que esses carrapatos presentes nas capivaras possam voltar a transmitir a doença aqui. Ainda estamos nessa fase de debate, não há, segundo a Secretaria de Saúde, nenhum caso confirmado de febre maculosa, principalmente neste ano, nesses casos que ainda são investigados, por enquanto, na fase de debates. E deixar o alerta para todo mundo. A presença das capivaras no Lago Paranoá é de suma importância para a manutenção tanto da fauna quanto da flora na região, pelo consumo principalmente das plantas aquáticas ali, como você bem disse, as necessidades das capivaras transforma tudo aquilo em fertilizante que auxilia no crescimento das plantas que retarda o assoreamento do Lago Paranoá. Você vê como um animal é importante, né, para tanta coisa dentro do lago, Neila.
Tá certo, é o ambiente dele, é o nosso, a gente tem que conviver em harmonia. Se a gente tem condição de fazer esse controle, a gente tem que fazer. E outra coisa, a gente tem que fazer o controle dos carrapatos. Deve ter algum controle feito de manejo no solo, para a gente controlar os carrapatos que nessa época já existem por conta de outros animais e que ficam na vegetação também. A gente está aqui para isso, vamos proteger as capivaras e deixar elas convivendo, porque também faz parte das características da nossa cidade, não é isso? Elas estão aqui no Cerrado. Tem muitos artistas aqui que colocam as capivaras nas suas obras de arte, na cerâmica, porque elas fazem parte da nossa cidade. Elas estão aí, chegaram antes da gente. Obrigada, viu?